Galera, eu queria avisar que tem vídeo novo no meu canal pessoal. Eu contei umas histórias de Lan House muito legais e eu vou começar a fazer mais vídeos lá. Boa. Então entrem lá, você que é nerd, você que entendeu, que gosta disso aí que eu gosto, entendeu? Essa coisa de, sabe? Nerd Power. Virilidade. Entrem lá. Rolando de BR. Pipocando começando e hoje polêmico. Muito polêmico. Hoje a coisa aqui vai esquentar. Mostra o mamilo. Não, tô brincando, não mostra. Se prepara pra teta. Não, pra treta, galera. Porque hoje o assunto vai ser fera. Você que tá em casa aí, já tira a faca. Vai ser fera. Por que o universo da DC é melhor do que o da Marvel? Por quê? Porque não é, velho. Nossa, não, calma. Fiquem calmos. Aqui é engraçado que assim, quando a gente fala mal da DC, a gente é Marvete. E quando a gente fala mal da Marvel, a gente é o quê? D7. D7? Tem o nome, né? DCzote, sei lá. E a gente não é nada. DCzote. Tá? A gente tá só brincando. O assunto mesmo é sobre como a DC poderia ser muito melhor no cinema. Tem muita coisa da hora da DC que não foi explorada ainda. E que, inclusive, poderia até superar a Marvel, porque tem coisas muito boas no universo. Conclusão, não é melhor que a Marvel. Pode trocar de vídeo. Ó, não dá pra negar a qualidade do universo Marvel no cinema, mas infelizmente muitos filmes são atrapalhados pelo fato dela não poder usar todos os personagens pra fazer os filmes. Se você não sabe, galera, isso acontece porque a Marvel Studios, ela produz os longas por conta própria, mas nem sempre foi assim. Ela vendeu o direito de alguns heróis pra Sony, pra Fox, pra Universal, pra sua mãe, pra sua tia, pro Paraguai. Vendeu pra todo mundo. Pra Dona Maria, pro Damião. O estúdio até conseguiu alguns personagens de volta, como o Hulk, o Demolidor, o Justiceiro, além de fazer um acordo com a Sony pelo Homem-Aranha. Mas outros como X-Men e Quarteto Fantástico continuam de fora, então algumas histórias clássicas com a presença deles acabam sendo alteradas drasticamente. O que é triste, né? É triste, o estúdio não tem mais controle nenhum da história, né? Um belo exemplo foi Guerra Civil, que no original tinha grande participação dos mutantes e de outros heróis e vilões, mas no filme ficou mais pra uma briguinha, porque não tem tanta gente, entendeu? A DC não sofre desse mal, galera, já que a Warner é dona da editora e pode usar todos os personagens em qualquer adaptação cinematográfica, ou seja, não venderam a alma. Inclusive fica até mais fácil, que pode mudar, eles são donos, inclusive, da editora, pode publicar quadrinhos que endossam o que eles estão falando no filme, entendeu? Dá pra fazer uma furdúncia absurda. E o Stan Lee? É engraçado não, do cara ser Stan Lee. E por conta disso ela tem muito potencial, né? Um potencial muito maior de adaptar os quadrinhos com uma fidelidade absurda, além de poder construir um universo compartilhado mais rico, porque eles eram dono das duas. Outro ponto a favor da DC é a ideia de fazer filmes mais adultos, galera, com uma pegada mais filosófica, uma pegada questionadora, que é o que sempre rolou nos quadrinhos. É verdade que a Marvel também tem os seus méritos nas HQs, principalmente com a humanidade desses personagens, mas no cinema eles adotaram um padrão mais família, assim. É um padrão onde tem vários personagens também interagindo, então não tem aquela coisa super pesada, né? Os filmes da Marvel tem uma certa leveza. Concordam comigo ou vocês vão bater em mim? E apesar do sucesso enorme com o público, nem sempre os críticos vão no mesmo embalo, já que a fórmula padrão não funciona do mesmo jeito em todos os filmes. Curiosamente, as adaptações mais maduras da editora fazem parte da Fox e da Sony, principalmente com Logan e os primeiros Homem-Aranhas, que eram bem, assim, dramáticos e tal. Por outro lado, a DC, galera, ela tem oferecido um universo bastante sombrio, focando em trabalhar mais o psicológico dos seus personagens, o que é legal. Mas a Marvel agora com Iron Fist, a galera tá metendo o pau, mas ela tem um pouco disso, de ter uma profundidade, tentou, né, achar uma profundidade, uma coisa mais filosófica que acontece. Tanto que a mensagem que o Iron Fist passa, né, toda é muito atual, é muito legal, tem muito a ver com conspiração, com quem comanda o mundo, tudo. Mas House of Cards, metade da série. Entendi. Mas o engraçado é que assim, a gente não tá dizendo que a DC realmente consegue ter esse efeito nos filmes, porque eu acho que tem uns problemas no universo cinematográfico da DC, mas teoricamente ela tem muito mais possibilidade de fazer isso, porque o universo já é todo meio cinza, entendeu? Já tem uma coisa, as pessoas já esperam, né, uma certa coisa da DC, que na Marvel já tá muito distante disso. E a Marvel agora descer pro Play, com, por exemplo, sei lá, um Homem-Aranha da vida, super, sabe, mais sério, mais real, muitos diálogos e tal, a galera não vai curtir. Em Homem de Aço mesmo, tem uma questão interessante sobre como a humanidade encara a chegada de um alienígena, além das comparações entre o Superman e Jesus Cristo. Eles tentam bastante, pelo menos. Mas também não é muito profundo, né? E Batman vs Superman também ofereceu discussões políticas, mas infelizmente essas ideias se perderam por causa dos roteiros. O roteiro é ruim, cara. E é aí que a Warner precisa aprender com o passado, já que essas falhas ficam ainda mais na cara quando a gente compara os filmes atuais com, por exemplo, o Cavaleiro das Trevas. E é o que eu digo, a DC deveria pegar essas grandes franquias e dar na mão de um bom diretor. Eles têm grana, mano. Mas, sabe, esses filmes precisam de um pouco mais de personalidade. Você vai assistir, o filme é plástico demais, mas eu acho que ele é comercial. Mas eu acho que ele quer o que tinha no começo do Batman. Que cada Batman, a trilogia
trilogia é uma coisa, É de um o jeito, outro Batman é sim. outro. Cada vez o diretor vem com uma ideia completamente diferente. Mas olha o que o muda Nolan tudo. fez, mas olha o que o Nolan fez com essa trilogia, que ficou pra Mas história eu do não cinema, sei se ela ia Oscar, fazer tudo. puta e encher cinema como enche hoje. Pô, na Esquadrão época Suicida. foi uma das franquias que mais ganhou dinheiro. Mas eu não sei se hoje em dia enxerguei o cinema como enche. Vale lembrar, galera, que essa trilogia não faz parte do universo cinematográfico DC, mas ela serve de exemplo para os executivos entenderem como os novos filmes poderiam arrebentar. Isso principalmente porque a Warner sempre teve um histórico de liberdade criativa, então basta escolher os diretores certos e deixar os caras trabalharem, o que não tem rolado. A mesma coisa não pode ser dita sobre a Marvel, já que o padrão da diversão coloca rédea em alguns cineastas. Isso pode gerar até umas tretas, tá ligado? E foi exatamente o que aconteceu com o Joss Whedon em Vingadores 2, que abandonou os estúdios depois de alguns desentendimentos lá. Profissa ele, né? Ah, mas deve ter sido Deve ter zica. sido muito treta. É que Vingadores especificamente foi aonde a Marvel deslanchou mesmo, ganhou muito dinheiro. Então, realmente, eu acho que eles são espertos. Eles pegam uma franquia, fazem a mais comercial é Vingadores. Então, mais comercial é Vingadores. Mas aí, as que são anexas, eles deixam mais liberdade criativa. Mas o diretor, ele ainda tem boas relações com o pessoal da Marvel, tanto que ele até ligou pro presidente do estúdio antes de aceitar dirigir o futuro filme da Batgirl. Ou seja, Marvel pra DC. foi pro concorrente. Apesar disso, parece que eles aprenderam um pouco, já que o James Gunn pôde fazer Guardiões da Galáxia 2 exatamente como deu na telha dele, e ficou muito bom. Então é o que eu acho, a Marvel agora tá com mais liberdade que a DC. Já na DC, o problema é que o tom mais adulto e a boa tradição com os cineastas, ela pode mudar. Tudo por causa das bilheterias abaixo do esperado e das críticas negativas. Então, assim, você não mexe em time que tá dando certo, no que tá Isso. dando errado aí. A gente mexe. Mas na real não foi a pegada mais pé no chão e sombria que afastou o público do cinema, e sim a forma como passaram essas ideias pra telona, que não ficou tão legal, entendeu? Então assim, eu acho que tem muita gente que defende isso. Ah, a DC fica tentando ser séria e dá errado. Eu não acho. Acho que assim, a DC fica fazendo filme bosta e dá errado. Acontece. É assim que funciona. Esse filme é ruim mesmo, né? E tudo isso começou com o Zack Snyder encarregado de iniciar o universo dos heróis praticamente sozinho. Porém, a visão dele desagradou boa parte dos fãs. O Zack Snyder, ele vem de uma cultura de fazer uns filmes assim bem, vamos falar assim, experimentais, assim. Ele fez Sucker Punch, por exemplo, que Porra. é aquele filme que tem vários slow motions. Ele tem essa coisa, né? De ver o mundo isso que eu tô sempre dizendo. numa lentidão, Os caras uma arriscam, coisa... pegam o diretor, eles arriscam, eles não querem arriscar, cara. O que é isso? O que tá acontecendo? Por conta disso, a Warner rompeu o histórico de liberdade artística e mexeu completamente em Esquadrão Suicida, só que deu ruim de novo. Eles tentaram deixar o filme menos tenebroso, mais estilo pop, assim, nessa cara meio Marvel. Só que as últimas mudanças foram feitas de última hora, estragaram tudo. E o resultado, galera, não agradou ninguém. Na verdade, agradou sim. Coringa quase não apareceu no filme, tem cena recortada errada no filme, tá uma bosta. E não foi à toa que rolou uma certa crise nos bastidores do estúdio, e talvez por isso o Ben Affleck tenha desistido de dirigir o próximo Batman. Why did you say that name? Fine. Mas também, galera, é inegável que eles estão tentando se reorganizar ao máximo, porque isso, hoje em dia no cinema, herói dá muito dinheiro. Então eles colocaram o Geoff Jones, eu não lembro o nome dele, eu contei com ele esses dias e eu chamo ele de foda. Jones. É, Jones. Pra supervisionar todos os filmes a partir de agora. O Geoff vai olhar todos, vai supervisionar, ele vai cuidar da direção artística, ele que vai tomar cuidado pro bagulho não desandar. Pra quem não conhece, ele é um quadrinista, diretor de criação da DC Comics, então a esperança é que o cara dê uma luz nos próximos projetos. Por isso, galera, a gente pode torcer por mudanças positivas e que não tentam simplesmente seguir a fórmula da Marvel pra alcançar bilheterias enormes, né? Vamos sair da cola da Marvel, DC. Mas alguns executivos indicaram que cada filme vai ter um tom diferente de acordo com o personagem. Começou Então já dá pra esperar uma Não, variedade. começou a bugar já. Alguém sei. teve uma ideia, deve ser cliente. Um bom exemplo disso, galera, é o Aquaman, que segundo o diretor o James Wan, deve ter alguns elementos de terror no meio da produção. E o Wan é o cara que ficou conhecido por bons filmes de terror, não é, Rolandinho? Ele fez o primeiro Jogos Mortais e 2 Invocações do Mal, então assim, ele é um cara que manja. Outra coisa que pode dar um bom diferencial na DC é a galeria de vilões, que é uma coisa que eu acho que a DC ganha e supera Detona. bastante a Marvel, com direito a vários deles estarem entre os maiores antagonistas de todos os tempos da história e das histórias. Vamos ser justos, Rolandinho, as duas empresas têm antagonistas interessantes, mas por conta da carga mais adulta nos quadrinhos da DC, ela pode sair um pouco melhor nesse quesito. Afinal, vilão tem que ser mal. Isso porque eles raramente são tão desenvolvidos quanto os heróis, além de quase nunca tocarem o terror a ponto de marcar, como por exemplo o Coringa, que é louco da cachola totalmente.
Eu tenho essa impressão, pode ser até um preconceito, que eu não sou um grande conhecedor de quadrinho. Não é mesmo? Mas o que me mostraram nos cinemas, me parece que a Marvel, o vilão, ele tem uma coisa um pouco mais cartunesca, assim. É sempre um vilão interessante. Ah, é o vilão que controla o tempo, é o vilão... Isso é legal. Os vilões da DC... Em contrapartida, eles sempre têm uma construção humana, de por que eles são vilões, que é muito legal, entendeu? Ver o Coringa, que é o vilão mais icônico, ele tem uma coisa do passado dele, ele conta várias histórias, ele claramente é traumatizado, muito consciente do que ele tá fazendo, ele é inteligente. Então, assim, tem uma humanidade que dá até um terror maior. E chega a ser bizarro o fato deles contratarem grandes atores como o Daniel Brühl, o Mads Mikkelsen, sendo que o potencial da maioria é quase sempre desperdiçado, você nem vê o ator brilhar. O caso fica ainda mais estranho se a gente começar a comparar os vilões da Marvel na Netflix com os do cinema. Porque na Netflix a gente tem, por exemplo, o Rei do Crime em Demolidor, o Killgrave no Jessica Jones, que rouba a cena, cara. Os caras são muito bons. Considerando isso e o fato da Warner possuir todos os personagens, a DC tem tudo pra arrebentar com grandes vilões, se mantiver esse tom mais maduro. E também vale levar em conta os quadrinhos que dão origem aos filmes, né? Que é outro ponto a favor pra editora se consagrar no cinema. Isso sem desmerecer a Marvel, que ajudou a revolucionar na arte com obras como A Queda de Murdoch, do Demolidor, graças ao gênio Frank Miller. Boa parte da série do personagem na Netflix é justamente influência do que o Miller escreveu nos anos 80, e a terceira temporada deve ter até elementos da queda. E por incrível que pareça, o personagem cagueta Não. desbanca qualquer um dos Vingadores quando o assunto é premiação e reconhecimento no meio artístico. Mas é claro que os mainstreams também tiveram muita influência no meio, como o Homem-Aranha, por exemplo, na última Caçada de Kraven. E também tem outros quadrinhos da Marvel que são muito legais, como Guerras Secretas, Guerra Civil e a Saga Infinito. Porém, a DC sai na frente com o número das obras consideradas mais importantes por especialistas, além de ser a campeã em premiações na área. E uma prova disso é a revista Time, que colocou Watchmen, do autor do Alan Moore, como a única HQ entre os melhores romances de língua inglesa de todos os tempos, cara. E a obra voltou a dar as caras numa versão de lista sobre as melhores graphic novels, junto com o Cavaleiro das Trevas e Sandman, que também são da editora. E vale lembrar que Sandman faz parte de um selo da DC chamado Vertigo, com várias histórias incrivelmente ainda mais adultas e complexas, que é uma tentativa deles de realmente fazer uma coisa mais literária. E ó, e o Watchmen só não é selo Vertigo porque lançou antes do selo existir, mas a história segue no mesmo estilo adulto. Aliás, essa HQ do escritor Neil Gaiman foi uma das maiores responsáveis pelos quadrinhos serem amplamente aceitos como uma forma de literatura. Foi o que desmistificou esse papo de que quadrinho é uma coisa ruim, é coisa de criança, entendeu? Que não é livro, não é, entendeu? Literatura. E merece um destaque, galera, a quantidade de prêmios Eisner, o Oscar dos quadrinhos, que a DC reina com mais de 200 Eisner. A questão da DC ser dona do Eisner, eu tô zoando, eles não são donos. E a Marvel, ela não ocupa o segundo lugar, ela ocupa o terceiro lugar, porque ainda tem a Dark Horse na frente. E justamente por essa quantidade de obras-primas, desde o final dos anos 30, a DC merece ter seu universo representado com mais dignidade no cinema. Então, assim, resumindo, galera, essa lista é o seguinte... Ela é polêmica, galera. É só pra mostrar que, apesar da Marvel tá mandando, sim, um pouco melhor nos cinemas, a DC também tem... a DC. Não é que a gente prefere, a DC tem muito potencial, cara. E eu gostaria muito de ver boas histórias deles, porque tem todo um universo absurdo, gigantesco pra ser feito, e eu não quero desanimar. Então, por favor, bons filmes. Eu quero deixar aqui registrado que eu sou Marvético, ou Marvetius, ou Marvetilius, entendeu? O nome científico das pessoas que gostam de Marvel. Olha, eu acho que eu prefiro a DC. Apesar dos filmes não estarem saindo muito bons, eu gosto muito da DC. Espero que saiam filmes bons em breve. Tia, espero que você tenha gostado. Se inscreve aqui no canal, conheça os nossos outros canais. Tia, sai da Batcaverna e vem que vem. Vem. Você sabe qual é a diferença entre o Satanás e o Homem-Aranha? Você sabe? A Homem-Aranha seria o Satanás, ele só abre o dedinho pra não confundirem? E não tem nada de Capiroto é assim. Sim, não solta a teia assim. Não, Capiroto é assim? Não, assim é a Xuxa. Assim, Homem-Aranha? Assim, a Xuxa dizendo Homem-Aranha que- faz como assim? Não, a Xuxa... Ele fecha o dedinho? Mas você não sabe nada, filho. Ele abre o dedinho. Então é isso que eu tô falando. Você que tá me nada. confundindo. O cara não sabe nada. Vamos de novo. Satanás, rock'n'roll, Capiroto vai dominar a Terra. Aí ele abre o dedinho, Homem-Aranha, só pra passar um pano Que dedinho? de que ele não é o Satanás. O dedão chama dedinho?